Bom, então a gente iniciando agora o estudo da mediunidade, capítulo 23 do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Estamos ainda. Esse item é qual mesmo, gente? Eu nunca lembro. 254. Pergunta número 6. Lê para nós, Bárbara, por favor. A subjugação corporal, levada a certo grau, poderá ter como consequência a loucura? Pode. Há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária. Entre os que são tidos por loucos, muitos há que apenas são subjugados. Eles precisariam de um tratamento moral, enquanto com os tratamentos corporais os tornamos verdadeiros loucos. Quando os médicos conheceram bem o Espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as bruxas. Item 221. Quando os médicos conhecerem bem, né, o Espiritismo. Interessante que aqui em Uberaba foi feito um trabalho muito interessante nesse sentido, né, com o nosso, como é que chama? Nosso sanatório espírita, com o trabalho do Elias Barbosa, Inácio Ferreira, e no estudo deles, o estudo prático, na verdade, né, porque eles, por exemplo, o Jarbas ensinou o Espiritismo para Inácio Ferreira, né, poucas pessoas sabem disso, mas foi o Jarbas que apresentou o Espiritismo para Inácio Ferreira. Mas eles fizeram um trabalho na prática, entendeu? E nesse trabalho na prática que eles fizeram, com os pacientes ali do sanatório, eles perceberam o seguinte, que 98%, 99% dos casos do sanatório, então a gente falar assim, os casos de loucura, os casos que aparecem no sanatório, porque assim, quando a pessoa chega ao ponto de ser internada no sanatório, é porque o desequilíbrio já está num grau avançado, né? Todo mundo concorda? Então, o que acontece? Ao longo do tempo, a medicina imaginou que ou o tratamento físico, com ducha, como é que chama? Choques. Ducha de água mesmo. Ducha mesmo. Igual nos filmes, sabe? Sabe quando dá aquela ducha no preso? Joga aquela água? Então, com ducha ou com choques elétricos, né? Ou com remédio pesado. Então, eles imaginavam que a cura poderia vir desse tratamento físico. E não é. Então, eles descobriram que 98% dos casos do sanatório eram casos de obsessão. E que eles se resolviam com reuniões de desobsessão, com tratamento espiritual, entendeu? Só 2% que eles viram, quer dizer, uma quantidade mínima, que era, por exemplo, algum distúrbio físico, algum distúrbio cerebral que causava alguma facilidade, né, desse desequilíbrio e tudo mais. E aí sim precisava realmente de um tratamento com remédios, para esse remédio às vezes conseguir pelo menos amenizar esse problema orgânico, né? Esse problema cerebral. É igual, por exemplo, uma pessoa que tem síndrome de Down, por exemplo. Ela tem um problema cerebral, né? Tem como curar? Não tem como. Mas tem como aquela pessoa ter uma vida saudável, né? Ter uma vida razoável se as pessoas que convivem com ele souberem lidar, né, com essa situação, até porque o espírito sabe muito bem a situação dele, ele tem consciência do que ele está passando. Então, a primeira coisa é a própria pessoa. Se o espírito tiver aceitação, ele vai ser uma pessoa com síndrome de Down muito mais maleável, muito mais lidável. Porque
quando aquela pessoa que tem síndrome de Down, por exemplo, é de difícil relacionamento, já começa com ele mesmo que não tem aceitação daquela situação dele, ou tem dificuldade de aceitar aquela situação, porque o espírito sabe o que está acontecendo. Aí, segundo, vem a família. Se a família sabe lidar, sabe tratar bem, sabe ter um ambiente bom dentro de casa, já vai ser uma síndrome de Down muito mais tranquila de lidar. Se souber também tomar os remédios corretos, então tudo isso vai fazer esse alívio, mas não tem como ter uma cura completa, não tem como tirar, né, a síndrome de Down, né? Pelo menos o que vai acontecer no futuro, as pessoas descobriram o que causa a síndrome de Down, porque a primeira causa é espiritual, né? A pessoa abusou de certas situações que envolvem o cérebro e ela mesma pede. Então, como a gente vai ter um planeta de regeneração, não vai precisar ter mais esse resgate nesse sentido. Então, não vão nascer mais pessoas com síndrome de Down. Então, está caminhando nesse sentido. Mas, enfim, o que a gente estava dizendo é que a menor parte são esses problemas que tem algum distúrbio orgânico, uma má formação, alguma coisa nesse sentido. O resto é obsessão. E aí a gente sabe que os graus maiores são esses de subjugação. Por quê? A subjugação, a pessoa já perdeu o controle do corpo dela, ou das atitudes dela. Então, por isso que ele fala, quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. Quer dizer, vai ser muito mais tranquilo. Então, o sanatório, ele tinha uma maneira, hoje não sei como é que está mais, mas na época do Inácio Ferreira, do Elis Barbosa e de outros médicos espíritas que estavam lá dentro, que eles focavam na desobsessão, no tratamento espiritual, eles tinham uma porcentagem de cura ou de êxito muito alta mesmo. Era exemplo de solução. Mas por quê? Porque eles focavam no tratamento espiritual. Eles eram espíritas e sabiam exatamente o que precisava fazer. E quando a gente vê essas pessoas que estão nesse estágio, é muito nítido você enxergar a influência espiritual. Porque você conhecendo a pessoa, né? Você conhecendo a pessoa e conhecendo como ela está agindo, fica muito evidente, sabe? Então, à medida que esses médicos espíritas vão tendo essa convivência, essa experiência, fica muito claro, né? Perceber. Então, ele faz essa diferença. Tem a loucura ordinária, que é aquela loucura decorrente de problemas orgânicos. Então, a gente sabe que a maior parte das loucuras são obsessão. E muitos que se falam, aquela pessoa é louca, já viu aquelas pessoas que a gente vê na rua, que falam assim, aquela pessoa é louca, aquela pessoa que dança sozinha, por exemplo, lá no calçadão tinha uma pessoa que era meio atrapalhada, só que ela tinha uma cabeça gigante, não sei se vocês lembram dessa pessoa, ele tinha entendeu? Essa loucura, você vê claramente que é um distúrbio orgânico, cerebral, que faz com que a pessoa tenha aquele comportamento. Outras pessoas, a gente vê que tem um comportamento, não sei se você lembra uma moça mais gordinha que ficava dançando sozinha, ficava varrendo a rua. Tem uma pessoa também que fica com fone de ouvido, a gente está citando só por conta de estudo mesmo, né, de análise. Uma pessoa que está com fone de ouvido também que fica na rotatória, dançando sozinha. Aí uma vez eu ouvi de algumas pessoas que ela teve um trauma, alguma coisa que aconteceu na vida dela, que era uma pessoa normal e que depois desse trauma ela começou a fazer isso. Então a gente percebe que são essas influências, essas obsessões, por isso que a gente fala que a maior parte são obsessões, que aí algumas podem ser obsessão simples, a obsessão simples é o nosso caso mesmo, que não chega a atrapalhar nosso dia a dia,
mas que a gente tem os nossos equilíbrios. Então tem essas obsessões simples, tem as obsessões de fascinação, que a gente estudou, né? Que aí é o médium que está achando que está recebendo um espírito de elevada hierarquia e não é, né? É só um espírito que quer dominar mesmo, que quer colocar as suas concepções errôneas, né, como sendo verdadeiras, ou que quer mesmo prejudicar a pessoa. E o terceiro grau, que é o pior, que é essa subjugação, que a pessoa já não tem mais o controle do corpo dela, e aí a gente vê esses casos das pessoas que começam a fazer coisas, né, absurdas, né? Então, se a gente... Quem tem essa compreensão tem muito mais condição de até mesmo de ajudar, caso seja uma pessoa que esteja na família, uma pessoa que consiga ajudar com muito mais propriedade. Por isso que quando a gente vai buscar um tratamento, o centro que as pessoas têm já um certo estudo, um conhecimento, vai indicar a forma correta, que é o quê? Primeira coisa, tomar passe, receber o tratamento, né? Colocar o nome dela na desobsessão, para ela sair dessa subjugação. Depois, o segundo passo é a pessoa começar a trabalhar, começar a participar de atividades, começar a dar passe, para ela poder começar essa recuperação pelo trabalho. E o terceiro passo seria ela começar a estudar para ela entender isso. Ela entender como é que funciona a obsessão, ela entender como é que funciona a comunicação com os irmãozinhos, né? Saber discernir pensamento bom de pensamentos ruins, comunicação boa de comunicação ruim. Então, para ir no final, como a última fase, ela realmente conseguir desenvolver a sua mediunidade, porque o que causa esse estágio de subjugação na maior parte das vezes, principalmente atualmente, é aquela pessoa que é média ostensiva, ela não utiliza a sua mediunidade, a não utilização causa um acúmulo de energias e esse acúmulo leva à depressão, leva à ansiedade, leva a crises e essas crises começam a se intensificar até que chega um momento que aquela pessoa precisa de ajuda. Então, quando ela chega na última fase, que ela realmente começa a desenvolver a mediunidade dela, aí ela encontra o equilíbrio. Mas por que chegou nesse ponto? Porque não doou as energias, não se equilibrou. Então foram muitos anos com essas energias só piorando e facilitando a influência negativa. Então é um processo que não é, aquela pessoa ficou louca ali, ó, de 2 semanas para cá ela ficou louca. Não é. Ou de 2 semanas para cá ela perdeu o juízo, vamos supor. Mas não é um processo longo que a pessoa vai deixando aquilo ali, e aquilo ali a espiritualidade vai avisando, vai tendo os avisos, e a pessoa vai deixando aquilo de lado até que chega um ponto que aquele acúmulo, vamos dizer assim, o copo está tão cheio que transborda. É isso. Então, assim, essa questão é bem direta, né? Você falou que é um processo. Qual que é o primeiro que eu perdi que você falou? O segundo é o trabalho e o terceiro é o estudo. O primeiro é o tratamento, né? Que a pessoa não tem condição de por ela mesma melhorar, né? Então ela precisa de auxílio de terceiros para ela conseguir ser tratada. Aí, dependendo do caso, ela vai precisar dos remédios, da medicina terrestre, mas principalmente do tratamento espiritual. Por quê? Porque os remédios têm o seu valor, só que eles sempre são para alívio. Você já percebeu? Os remédios sempre são para tratar a consequência ali, para aliviar, para deixar a pessoa dormir. Então, o remédio ele vai tratar o efeito. É um paliativo, entendeu? Então, se a pessoa só ficar tomando remédio, ela vai ficar tomando remédio o resto da vida e não vai ficar bem. Então, você toma um remédio como paliativo e aí vem o tratamento principal, que é o tratamento espiritual. Olá! Pega uma cadeira pra você sentar.
Pode perguntar, gente. Não, eu só ia falar que eu vi um TCC bem interessante, que ele trazia as duas partes. Um TCC muito longo, inclusive, que trazia a comparação, né, entre a loucura pelos olhos da espiritualidade, do espiritismo, e a loucura através da medicina mesmo. Mas aí utilizou o... Não, e aí foi feito, era só para mostrar as duas comparações mesmo, sabe? Os dois olhares diferentes, né? Então, eu achei bem interessante porque eles fizeram um mapeamento, assim, inclusive é de Uberaba esse estudo. Então, e aí, na verdade, esse TCC, eu achei interessante porque trouxe as duas visões e é uma coisa que às vezes a gente não vê, né? Pensa, dentro da universidade, eles fazerem esse estudo. Então, eles trouxeram um mapeamento até do espiritismo se disseminando assim dentro de Uberaba. Eles trouxeram a comparação do número de centros que tinha, depois com a chegada do Chico, e aí fizeram trouxeram essas duas visões, né? Da loucura pelo olhar do espiritismo e a loucura pelo olhar da medicina. Então, eles trouxeram exatamente isso, pelo olhar do espiritismo, trouxeram sobre a obsessão. Só que eles não teve um resultado final, né? Foi só para comparativo, não teve um resultado, assim, né? Não foi uma foi coisa só comparativo. Assim, não, é como se fosse uma revisão, assim. Sabe Entendi. como se fosse uma revisão bibliográfica? Só mostrou os dois lados. Mostraram os dois lados. Mostrando esse lado, assim, da espiritualidade e mais um lado, assim, mais da medicina. Só para fazer um adendo, então, dessa questão, já tem muitos artigos atualmente que eles abordam exatamente essas questões e eles inclusive pegam referências da obra de André Luiz, por exemplo. Tem muito trabalho assim já. Inclusive, por exemplo, teve um trabalho falando da epífise, da glândula pineal, porque os estudos da ciência sobre isso são recentes. Só que o André Luiz falou lá em 1938, 30 e poucos, sobre isso, né, no Missionários da Luz. E aí até usa, depois eu posso até passar para vocês alguns links que eu sempre passo lá no grupo. Porque o André Luiz já falava, e a ciência descobriu algumas coisas sobre a glândula pineal que o André Luiz já falava. Então a pessoa colocou no artigo justamente isso, mostrando as descobertas e mostrando que o André Luiz já falava na obra dele lá sobre o mundo espiritual, sobre a glândula pineal. O outro que a gente comentou também na questão de biologia, no Evolução em Dois Mundos, que inclusive a gente já até comentou aqui, né, nesse estudo, que lá no livro fala que tem aquela relação de simbiose. Nessa relação de simbiose, tem a relação que um beneficia o outro, como é que chama? O parasitário é o que e no livro fala que é parasitário. E a medicina, quer ver, vamos colocar aqui que a gente já... Não é mutualismo, Relação... Deixa eu ver aqui. É mutualismo? Mas tinha um nome diferente mesmo. Tinha, eu lembro de outro nome. A gente já falou da simbiose, mutualismo, não sei se tem outro. Eu acho que é mutualismo mesmo, que um ajuda o outro. Nossa, mas... Que coisa, hein? Vamos ver aqui. Acho que tem relações Aqui só fala, ó, simbiose... Tá, já sei, vou colocar assim, ó. Vou colocar assim. Só para confirmar,
Então, assim, a ciência falava que era ou que era mutualismo ou que era comensalismo. Falava que era benéfico para alguém ali. Mas só que no livro do André Luiz falava que era parasitismo. Uma dessas plantas aí, depois tem que ir lá e olhar lá. Mas é interessante porque recentemente a ciência descobriu que a relação era de parasitismo. Então, só para ter uma ideia de como que a informação espiritual é muito mais, né? Porque a ciência humana é uma ciência em evolução. O que se descobre hoje, o que se tem de teoria hoje, amanhã já está outra coisa, né? Então, as revelações espirituais, elas já têm que já são, porque assim, as revelações espirituais, elas também são de acordo com a evolução humana. Não adianta colocar uma revelação, isso nós estamos falando de ciência, né? Porque, por exemplo, revelação moral, Jesus já trouxe o ápice do que é a nossa necessidade moral, né? Quando ele falou das bem-aventuranças, nós estamos falando da parte científica. Então, algumas revelações que chegam de acordo com o nosso patamar humano, né? Só que já é muito mais do que existe na ciência hoje nossa, né? Então a gente vê por conta disso. Lá, por exemplo, a gente sempre comenta isso. Quando o Kardec, 1857, fala do fluido cósmico universal, a ciência até hoje não achou o fluido cósmico universal. Ainda vai demorar. Porque precisa ainda achar o perispírito, precisa ainda encontrar a prova que a ciência quer de Deus. Então, a ciência ainda está longe ainda. Então, a gente vê que as revelações espirituais, elas são revelações assim, do alto mesmo, né? Que não tem coisa melhor do que isso que a gente tem em Kardec e Chico. Então, a ciência está descobrindo isso, está percebendo isso, e a gente vê, por isso que a gente está comentando sobre isso, que os artigos que aparecem nas revistas e tudo mais, estão começando a desbravar o que o André Luiz já falava e já desenvolvia já na década de 30, 1930. Por exemplo, ele falava lá nos livros de telas projetadas, não sei o que, na época não existia nem televisão, pra você ter uma ideia. Então, assim, é uma coisa assim muito além do que a gente imagina. Lembrando que a ciência hoje aqui, o que a gente tem hoje aqui, é uma cópia imperfeita do que a gente tem no plano espiritual. Então, se hoje a gente for visitar, por exemplo, nosso lar, que fica no umbral, nosso lar não é uma região, a Terra tem 7 dimensões, né? A 7ª dimensão nossa já é de espíritos elevados que conecta com a 7ª dimensão de outros planetas. Então, o umbral está na terceira, o nosso lar está na 3ª ou 4ª dimensão. Ainda é considerado umbral ainda. No nosso lar, a tecnologia já é infinitamente superior a nós. Tem ônibus voador, tá custando lançar carro voador, né? Tá bem, né? As telas já existiam na década de 30, com o André Luiz comentando, as projeções. Tinham uma espécie de ônibus, né? Que transportavam. Ônibus, né? Ele falava. Como é que falava o nome? Aí tinha um nome que ele colocava. Eu não lembro. Mas não sei o que Buzz lá, né? Era um nome, né? Então é muito mais avançado. A gente só está aqui copiando imperfeitamente então assim a espiritualidade vai trazendo aos poucos, né, as informações para a gente. Então, voltando aqui na obsessão, porque ele perguntou se a subjugação corporal, quando a pessoa não tem mais o controle do corpo dela, mas para ela chegar nesse ponto, a pessoa precisa aceitar essa influência, né? E chega nesse ponto depois de muito tempo da pessoa já aceitando essa influência, né? Então, pode ter como consequência a loucura? Pode, né? Uma loucura que não é a loucura decorrente de um problema orgânico, é a loucura decorrente da obsessão. E a obsessão, então a gente estava comentando antes, a maior parte dos casos dos sanatórios, 98%, é obsessão, é espiritual. Por isso que ele fala ali, ó, eles precisariam de um tratamento moral. E aí tem essa situação ali, ó, enquanto com os tratamentos corporais os tornamos verdadeiramente loucos. Então, às vezes a pessoa já está com problema, aí já manda uma ducha, um choque, um remédio pesado, ele deixa a pessoa mais louca ainda.
Ou seja, por isso que ele conclui assim, ó, quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as luzes. Por quê? Porque o que vai curar realmente, que a gente tem que lembrar, que igual a gente comentou semana passada também, todos os nossos problemas vêm da nossa mente. A causa é da nossa mente. Então, com o tratamento espiritual, a gente conseguiria curar todos os nossos problemas físicos. Só que o que acontece? Os nossos problemas físicos já são o último efeito, a última consequência dos nossos problemas mentais. Então, por exemplo, a pessoa ficou lá 20 anos com ódio. Aí ela ganhou um câncer, por exemplo, no estômago. Não foi porque ela foi infortunada de aparecer um câncer no estômago, porque ela criou esse câncer 20 anos com ódio. E aí você vai tratar, às vezes a pessoa até consegue curar, mas às vezes a pessoa até já não tem mais ódio, ela já curou o problema espiritual dela. Só que aí o problema já está afetado o corpo. Então, para o corpo conseguir curar, ou às vezes precisa de cirurgia, ou às vezes não dá tempo, ou às vezes demora muitos anos, da mesma forma que demorou anos para ela desenvolver, ter essa consequência do corpo. Então, se a gente conseguir melhorar as nossas imperfeições, tratar os nossos problemas enquanto morais, a gente vai vencer os nossos problemas físicos. Porque o último grau de loucura é o último grau que a pessoa não tratou as suas imperfeições, se deixou influenciar espiritualmente, ou o caso que a gente falou da mediunidade, que a pessoa não usa as suas energias e acaba desequilibrando, porque ela se comprometeu a ser médium e aí ela não está usando as energias e aquilo ali acumula. Ou seja, a gente, quando a gente deixa de fazer, deixa de melhorar, e aí isso aí acumula como lesões mesmo no nosso perispírito. É um desequilíbrio, né? É um desequilíbrio que começa lá na nossa mente. Então, se a gente quer tratar, o principal é o tratamento espiritual. A gente tem que ter, lógico, a gente tem que ter o tratamento material, os remédios, porque, como a gente está comentando, já está no nosso corpo, vamos supor que já esteja doente, então já os efeitos já estão no nosso corpo. Então, às vezes a gente precisa do remédio para aliviar esses sintomas. Mas o principal é o espiritual, porque com o espiritual a gente resolve o problema na causa, na raiz. Então, por isso que quando perguntaram para o Chico, em vários livros de entrevista, o Chico falava, a gente precisa do tratamento material, né, para tratar o nosso corpo, mas a gente precisa ter o nosso foco no espiritual, senão a gente não resolve. Na realidade é a raiz do problema. Né? A raiz do problema. Então, quando a medicina chegar nesse ponto, aí o tratamento não vai ser mais só alopático. O que é a alopatia? O tratamento químico, né? E o tratamento químico, ele tem consequências em outras áreas. Então, por exemplo, um remédio para dor de cabeça vai ter um efeito colateral no estômago. Que aí você toma um remédio para o estômago, tem um efeito colateral em tal lugar. Então, o remédio químico, ele alivia, mas traz os efeitos colaterais. Por isso que ele deve ser tomado, por isso que a gente vê os tratamentos, é sempre um período curto. Se for um período prolongado, vai ter os efeitos colaterais. Então, sabendo disso, a gente precisa utilizar os aspectos espirituais da medicina. Uma fitoterapia, que são as energias das plantas, uma homeopatia, que são já um tratamento energético, que o próprio Chico diz que a homeopatia é um tratamento energético que atua nos nossos chakras. Então, a ciência já tem essas soluções. E aí, se a gente somar isso tudo com o tratamento espiritual, então, retomando, o que é o tratamento espiritual? A gente trabalhar, a gente participar de sopa, de evangelização, de assistência fraterna, né? Participar de entrega de cesta básica, peregrinação,
dar passe. Então, novamente, para dar passe não precisa de curso, é uma boa vontade de coração, é só você impor as mãos e rezar por aquela pessoa, que aí a espiritualidade faz o resto. Então, é só desejar o bem da pessoa. Então, dar passe equilibra as energias mediúnicas, participar do evangelho, aí estudar, depois o último passo, estudar sobre a mediunidade, porque estudando a mediunidade pode fazer parte de grupo de desobsessão. Aí, participando de grupo de desobsessão, já pode desenvolver, colocar isso, colocar em movimento as energias mediúnicas. E aí se chega no final da real harmonização, no real equilíbrio. Vai resolver os problemas que a gente tem? Não. A gente vai deixar de ter problema? Não. Mas assim como a oração nos dá forças, a gente tomando essas atitudes, estando conectado com Deus, a gente vai ter mais condição de resolver os nossos problemas. Então, ilusão achar que os problemas vão acabar. Os problemas vão continuar, às vezes vão até aumentar, mas pelo menos a gente está cumprindo os nossos propósitos aqui na Terra. E aí, gente, quando a gente está fazendo isso, quando a gente está equilibrado e está buscando trabalhar no bem, a gente tem o auxílio, da mesma forma que a gente tem mais assim, compromissos, mais responsabilidades, a gente tem mais auxílio dos benfeitores, porque a gente está trabalhando. Então, se a gente está trabalhando, a gente tem mérito para os benfeitores nos auxiliar. Agora, por exemplo, a gente está no último grau lá, de subjugação, o último grau de obsessão, e a gente não tem mérito nenhum, a gente não está trabalhando no bem, a gente está só preocupado com o material. Como que a gente vai ter a ajuda da espiritualidade? Por isso que quando a pessoa já está nesse grau, ela precisa de ajuda de terceiros. Por quê? Terceiros vão influenciar ou vão... como é que fala quando a pessoa... intercessão, vão interceder por ela, vão utilizar dos méritos que ela tem para aquela pessoa começar a fazer um tratamento e sair daquela situação. Ela não tem nem energia. Não tem nem condição. Então, o que é quando várias pessoas dão um passo em uma pessoa só? Várias pessoas buscando ser um instrumento para que a intercessão ocorra. Então, quando uma pessoa dá o passe, a pessoa já recebe um grande auxílio. Quando 5 pessoas dão um passo em uma só, ela está recebendo uma carga de energética muito grande que vai ajudar muito. Então, por isso que o tratamento no centro, quando a pessoa está assim, o que é? É o passe e a desobsessão. Porque tem que tratar tanto os espíritos quanto o encarnado. Então, e todo esse tratamento está descrito no livro Desobsessão e nos domínios da mediunidade. Por quê? Nos domínios da mediunidade é um livro que vai tratar justamente casos que ocorrem num trabalho de desobsessão. Então, por isso que quando a pessoa quer participar da desobsessão, ela precisa estudar a mediunidade, estudar a relação com os espíritos, estudar o que é desobsessão, aí é o livro Desobsessão, não tem outro, e estudar nos domínios da mediunidade. Por quê? Aí a pessoa vai ter uma noção geral de como funciona. Porque se a pessoa começar a participar de desobsessão sem ter estudo de mediunidade, ela vai piorar o seu caso. Ela vai, por quê? Porque a pessoa está sendo é como se ela estivesse entrando numa guerra, vamos assim dizer, sem ter arma nenhuma, totalmente despreparada. Então ela vai ser prejudicada. Então, é por isso que a gente sempre diz, um centro espírita não tem que ter curso. A pessoa não tem que ter diploma, ela não tem que ter 5 anos de estudo para começar a trabalhar, porque isso aí é profissionalismo, isso aí é você fazer um formalismo religioso. Então, em São Paulo isso é muito comum os centros fazerem isso, né? Colocar curso para poder trabalhar. A pessoa está com 80 e está estudando, mas trabalhar ainda não pode. Então, o único caso que a pessoa tem que preparar é o da mediunidade, mas não é fazer um curso, é participar dos estudos da mediunidade até ela ter condição
de conhecimento para ela poder participar de uma atividade. Mas enquanto isso, ela pode dar passe, ela pode participar de todas as atividades de assistência fraterna. Então, assim, se o centro souber fazer esse acolhimento, ele vai saber colocar nas mãos dos benfeitores, com a ajuda, claro, com a ajuda da boa vontade dos trabalhadores encarnados, mas ele vai saber fazer um bom uso das potencialidades que tem. Agora, se o centro fica barrando assim, ela fica impedindo o tratamento, o centro deixa de evoluir. Então, a gente estuda isso aqui justamente porque é o seguinte, vamos supor que a gente está aqui, né? Vamos supor que, porventura, às vezes alguém precisa mudar de cidade, ou precisa... às vezes acontece uma mudança na vida, a pessoa tem que ir para um outro lugar. Ela vai para esse outro lugar levando esse conhecimento que ela tem. Então, ela vai ajudar o outro lugar que ela for. Entendeu? Então, por isso que é importante as casas espíritas realmente estudarem Kardec e Chico para saber o que está fazendo. Para saber como ajudar. Porque toda casa espírita evolui, está em evolução, mas ela precisa saber o que está fazendo. Ô Roberto, e assim, pelos conhecidos que você tem, assim, por exemplo, de São Paulo, você já chegou a conversar com eles? Eles mudaram a ideia, o entendimento? Porque às vezes é falta de entendimento mesmo. Não, desculpa me meter. Não, pode Eu venho de São Paulo. relatar. Eu rodei de centro em centro. Todos que seguem a federação têm normas. É como se fosse um Vaticano. Uhum. Então, aí, por exemplo, o fulano não pode trabalhar enquanto não fizer tal e tal e tal e tal e tal e tal. Aí daqui a pouco vai fazer doutorado. E isso é complicado, porque desestimula. Às vezes a pessoa está em desespero, desequilibrada, até chegar a trabalhar, né? E foge dos princípios Pois é. do Espiritismo. O Espiritismo é simplicidade, né? É. E acesso para todos. Então, Mas foge dos E princípios. são prédios grandes. É porque tem uma pessoa que, eu não lembro o nome, que colocou essa forma de trabalho em São Paulo e as pessoas adotaram essa forma de trabalho que está errada. E as pessoas continuam adotando essa forma de trabalho. Eu trabalhei também em Centro Espírita de São Paulo e eles faziam assim. Sabe como que eu consegui entrar na desobsessão? Falando que eu era de Uberaba e que eu tinha convivido com o Chico. Aí falou, não, então você não precisa fazer o curso não, então você já pode ir direto, entendeu a contradição? Então, assim, mas assim, não quer dizer que é má vontade, que as pessoas acham que aquilo ali realmente é o correto. Ela acha que aquilo ali é o correto, né? Regras impostas por alguém. Ou colocadas que elas aceitaram, né? Mas enfim, isso acabou virou uma tradição, acabou virando uma forma e isso ocorre. Então, se é com consciência ou se é sem consciência, isso ocorre. E só o tempo que a espiritualidade vai agindo, as equipes espirituais vão trazendo, né, as necessidades, só o tempo que vai fazendo melhorar. Mas se a gente souber, a gente vai saber colocar aonde a gente estiver formas de melhorar. Por quê? Qual que é o maior órgão orientador do Espiritismo? É a própria doutrina, não é centro e nem federação. Mas foi o que eu te perguntei, já na sala, eu te perguntei o que eu preciso fazer para entrar pro grupo de desobsessão, você me falou, você precisa entender. Uhum. Porque, assim, eu sempre ouvi falar, para você participar do grupo disso, participar do grupo daquilo, você tinha que estudar, se formar, sabe? Então, Igual a faculdade, né? então, assim, para você, Aí faz você pós-doc, tem né? que fazer curso de médium, faz um curso de desobsessão, Ou tem umas casas que fazem tipo uma eleição, para ver se todo mundo concorda, a pessoa entrar também. Então não é um curso ou uma faculdade que vai fazer você se habilitar e nem vai ser uma votação, porque a gente não manda em nada, a gente só está aqui para servir. O Né? centro, na realidade, eu vejo uma casa de Jesus. Exatamente, está a serviço. Né? A serviço de Jesus. Isso, é Então, claro que a pessoa não pode chegar e falar assim, eu quero participar da atividade de desobsessão amanhã, então quer dizer, ele tem que ter algum tipo de... Não, mas
Ele tem que ter um estudo, Uhum. mas não ficar Isso. eternamente numa Exatamente. casa para... Tipo assim, ele tem que ter uma orientação. Qual que é? Essa orientação é a votação de alguém? Não. É uma faculdade que você tem que formar? Não. É você entender, igual você falou, é você ter a orientação da doutrina. E qual que é a orientação mais básica? Estudar mediunidade. Como você estuda? Livro dos Médiuns, é Kardec Chico. Então, resumindo, Livro dos Médiuns e Desobsessão. Como que a gente fez para montar aqui o nosso grupo de desobsessão? A gente ficou 2 anos estudando o Livro dos Médiuns e o Desobsessão. As pessoas que chegam depois, ela não vai ter condição de estudar 2 anos. Então, o que a gente faz? Assiste os áudios anteriores ou os vídeos anteriores, estuda com a gente o Livro dos Médiuns e estuda o Livro dos Obsessão. Então, esse é o mínimo. Estudou? Eu não vou perguntar assim, então me prova que você estudou. Se você falou que estudou, beleza, então você já pode começar, já vai participar. Porque a gente tem que acreditar na palavra da pessoa. E aí... o bem da pessoa que diz que estudou e não estudou, ela vai ser prejudicada quando entrar numa desobsessão. Aí é por conta dela, né? Entendeu? Aí foi a escolha dela. Não, porque a espiritualidade tem formas. Porque, vamos supor, quando a pessoa chega, a gente já está falando mais de como que a gente lida com isso. Quando a pessoa chega, e normalmente ela chega falando assim, eu quero participar, igual já aconteceu aqui algumas vezes, não sei se vocês já presenciaram esse caso. Eu quero participar aqui da casa, eu quero participar de atividade mediúnica e desobsessão. Eu falo, não, tudo bem. Então vamos fazer o seguinte, primeiro você vem no Evangelho, na sexta-feira. Aí se a pessoa já não vem, você já vê que a própria espiritualidade já trabalha e já descarta. Então, vamos supor, você fala, você vem na sexta-feira, e aí na sexta-feira você vai ouvir o Evangelho, a gente vai conversando sobre essa sua necessidade. Se a pessoa vir, quer dizer que ela está disposta, que ela realmente quer estudar, ela quer melhorar. Se a pessoa vem 2 vezes e desiste, quer dizer que ela mesma já mostrou. Então, a espiritualidade já tem um aparelho que chama psicoscópio, que ela já detecta todos os pensamentos da pessoa. Então, eles já sabem se a pessoa vai ficar no trabalho ou não. Então, eles fazem isso no trabalho mediúnico. Exatamente. Eles já sabem com antecedência a pessoa vai ficar, se ela vai sair, já sabe. Porque aquele aparelho detecta isso. E com muita antecedência. Então, aí beleza, a pessoa veio. Nossa, beleza, a pessoa veio. Então vem na terça-feira estudar com a gente. Aí se a pessoa desiste e desaparece, já sabe que ela não está afim de estudar e de seguir as orientações do Espiritismo. Não é nossa, é do Espiritismo. A pessoa veio estudar. Nossa, a pessoa veio estudar. Então, fazer o seguinte, você já pode dar passe na sexta-feira. Já pode dar passe, já pode começar a trabalhar. A pessoa continua ouvindo, continua dando passe, beleza, ela já está... Aí, naturalmente, ela já vai chegar nesse ponto. Aí eu já chego e já falo para ela, lê o livro de Desobsessão, que isso já... Se você terminando de ler, você já pode participar da reunião com a gente. Aí a pessoa lê tudo, beleza. Aí a pessoa começa, ela não vai começar já incorporando, não vai começar conversando com os espíritos, ela vai começar ajudando na sustentação. Aí eu vou falar para ela, agora você lê nos domínios da mediunidade. Quando você terminar, a gente vê o que a gente vai fazer, porque a própria espiritualidade já vai trabalhando a mediunidade daquela pessoa. E isso se ela manter a disciplina e manter a firmeza dos trabalhos, né? Mantendo a sua... Aí ela lê nos domínios, aí já aparece a mediunidade da pessoa, já consegue colocar para a função dela, entendeu? Mas nem sempre ela vai ter a mediunidade de incorporar. Às vezes ela vai só ajudar, por exemplo, só na sustentação. Exatamente, porque tem 3 É o passos, né? Tem 3 tarefas. Ou você dá passe, ou você incorpora, ou você dialoga com o espírito. São essas 3. Isso. E então, no trabalho, a espiritualidade vai encaminhar para uma dessas 3. Porque se encaminhar para o passe, quer dizer que ela tem a possibilidade muito grande de ser um bom instrumento para transmitir boas energias. E que ela consegue concentrar e ajudar no bom desenvolvimento do trabalho. É importantíssimo essa função.
Se a pessoa ela tiver facilidade para dialogar, a espiritualidade vai levar ela para o esclarecimento. E você vê na pessoa, a personalidade dela, você consegue enxergar isso muito fácil. Qual que é o estilo da pessoa, qual que é como que ela vai desenvolver. Então você consegue detectar isso, ainda mais quando você já tem um tempo já de trabalho, você já consegue ver nitidamente, fora que a espiritualidade inspira, intui. Então isso, entendeu, Raquel? É um processo natural, é muito tranquilo, isso aí sem nenhum tipo de formalismo, de padrões, isso vai fluindo naturalmente. É o correto. É. Então, assim, e aí a pessoa que cai, que ela desperta e quer conhecer o Espiritismo, e ela começa às vezes pela internet, ela vai cair em diversas situações que não tem nada a ver com o Espiritismo, e que você sabe que você passou por isso. Então, coisas que fogem totalmente do Espiritismo. Então, assim, aí hoje a gente consegue, né, diferenciar o que é e o que não é. A gente consegue ver por si. Então, mas aí a própria espiritualidade encaminha, porque você tinha boa vontade, você queria entender, você estava buscando. A pessoa que está aí só para curiosidade, ou só para querer entender, ela vai parar aquilo ali, não vai querer mais e larga. Entendeu? Então, se a gente tem boa vontade, por isso que a espiritualidade sempre faz, são duas coisas. Não desanimar e ter boa vontade. Se a gente tem essas duas coisas, o resto vem, gente. O resto vem natural, é muito natural. Porque com a boa vontade e com bom ânimo, a gente vence tudo. Não tem problema a gente errar, a gente cair nessas situações de engano, né? Ou porque a gente não sabia, não entendia. O importante é seguir em frente, é conseguir procurar, exatamente. Eu já até comentei com você de um grupo que ele, assim, no começo eu adorava, eu falava as coisas assim, pra mim assim fazia sentido. Só que em determinado momento meio que mudou assim o rumo da conversa, sabe? Foi para outros caminhos, aí eu fui deixando de participar. Hoje em dia, assim, e é uma casa conceituada aqui na cidade, sabe? E é um lugar que eu não. Antes eu tinha muita ilusão. Nossa, porque a casa, não sei o que e tal. E eu já vejo que não é tudo isso. As pessoas que estão lá não são pessoas preparadas, eu acredito. E outra coisa. Para falar. Mas é o que a gente fala, ele tem o espiritismo e o movimento espírita, né? Exatamente. O Espiritismo é Kardec Chico. Você quer conhecer o Espiritismo? Estuda os livros. Movimento espírita são pessoas humanas tentando aplicar o Espiritismo e maioria das vezes, a sua própria maneira, que ela acha que é correta. Porque você É. eu É diferente. Religiões, já percebi. Você vê lá na Exatamente. casa, eles falam uma coisa que Vão aplicando conforme a sua vontade. E não é. falam uma Exatamente. coisa assim. O que assim que eu fiquei impactada foi uma vez a gente estava falando sobre a questão do aborto, né? Então a gente entende o aborto pelo espiritismo e a pessoa que estava falando lá, o mentor, não sei se é assim, falou no dia que não, que o aborto teria, né, dependendo da mãe, em situações X, era aceito, alguma coisa assim. E eu não achei que não, só que se não discutir na hora e tudo mais, mas foi um dos motivos eu me afastar. Aí começar a falar de política, sabe? Tipo, ideologia política dentro do grupo. Já desvirtua. Porque assim, quando uma atividade considerada espírita tem o objetivo de esclarecer as pessoas, com as orientações do espiritismo, aquele grupo é imparcial. Aquele grupo ele vai estudar o espiritismo. Quando aquele grupo ele está fazendo um estudo, mas para querer ensinar ou querer impor os seus próprios conceitos ou ideias próprias, em algum momento vai chegar nesse ponto que você está falando. E é questão sistematizada, a gente tinha, né, ali, aí de repente parou de a gente ler o livro, cada um. Aí hoje em dia o grupo já fala coisas mais voltadas, como que fala? Essas coisas mais budistas, sabe? Essas coisas mais assim que eu acho que não tem muita coisa a ver com. Já virou espiritualista, né? Isso.
É porque o objetivo inicial, às vezes, era esse. E aí, com o tempo, o objetivo principal, ele se mostra. Então, quando o objetivo do grupo é sério e é para conhecer o Espiritismo, para esclarecer de acordo com as bases do Espiritismo, ele flui sempre daquele jeito e não vai mudar, porque o objetivo principal é aquele. Quando o objetivo principal é outra coisa, é trazer um conceito que quer trazer, ir para um ponto que quer ir, pode começar certo, mas em algum momento vai cair nisso. E é importante não ser alienado, né? Porque a questão de tem alguns líderes espíritas, né, que eu achava que era, mas assim, não é. Então, assim, a gente realmente por Chico Kardec. São os falsos profetas, né? O próprio Jesus mesmo já dizia que ele já tinha previsto que ia chegar a esse ponto de ter inúmeros falsos profetas e que a gente ia ter que ter essa distinção, ter esse discernimento, bom senso, esse cuidado para a gente saber refletir, por isso que o Espiritismo é fé raciocinada, a gente não cair nessas garras dos falsos profetas. E aí, se a gente tiver o estudo, a gente vai ter cada vez mais clareza. Por quê? Porque o centro espírita não é para ser luxuoso, grandioso, ele chamar atenção. O Kardec falava de centro, de quanto mais simples, pequeno centro, menor número de pessoas, melhor. O Kardec já falava isso. No Livro dos Médiuns, que o verdadeiro espiritismo é a reunião de pequenos grupos. Por isso que o Uberaba ficou com 120 centros, porque é justamente isso, porque é reunião de pequenos grupos que se confraternizam. Porque os pequenos grupos é mais fácil as ideias se sintonizarem. Então, o verdadeiro espiritismo é isso, pequenos grupos, simplicidade, acolhimento, amor, fidelidade aos princípios, à própria doutrina. Aí vem o Chico, o evangelho é do povo e para o povo. Então, o centro espírita precisa ter simplicidade. O centro espírita que é luxuoso, que quer ser grandioso, já está fora do evangelho, entendeu? Então, quando a gente vê isso, a gente já consegue discernir. Quando a gente tem esse estudo das bases, dos princípios, a gente entende isso, porque Jesus foi simplicidade pura, né? Falou nos barcos, nas praças, falou nas casas, né? Nas residências, nos morros, nas montanhas, de forma humilde. Então, é isso que é realmente o Espiritismo, é o Evangelho de Jesus, é simplicidade. E só uma dúvida sobre isso também. Por exemplo, a fluidificação das águas, ela é algo assim que é meio como se fosse assim, o que deve ter mesmo em todos os momentos, ou é algo assim que pode ter ou pode não ter? Porque aqui eu vejo que em todo momento que a gente se reúne, seja por estudo, por evangelho, sempre tem a fluidificação das águas, né? Mas a minha mãe lá onde ela vai, eles não têm. Eles só fazem, tem tipo assim, eu até perguntei, falei assim, mas não tem a fluidificação das águas e tal? No final não toma água e tal. Aí minha tia falou assim, tem um bebedouro lá para tomar água, mas não tem a fluidificação das águas. A fluidificação das águas é um dos aspectos mais importantes do tratamento espiritual. Inclusive, foi bom você lembrar, porque esse foi um aspecto que a gente não falou muito aqui, nesse tempo que a gente está estudando sobre obsessão, e foi essencial lembrar. Tem uma mensagem exclusiva que Emmanuel fala só da água, que é uma mensagem muito boa, não sei se vocês já viram, vou colocar no grupo depois, que ele fala sobre a água. Porque a água, ela é um fluido que absorve muito fácil magneticamente as energias. Então, é um excelente condutor, tanto é que conduz a eletricidade, né? Então, a água é crucial. Então, por exemplo, uma coisa importante para fazer quando a gente estiver muito sentindo triste, com dificuldade, sentindo mal, a gente ir lá tomar um banho, tomar aquela ducha, não é uma ducha igual a ducha aí do negócio, não. É a ducha de tomar um banho com aquela água e rezar. Naquilo ali, você está recebendo diretamente os fluidos do alto. Entendi. Pra mim Se o centro não tiver água, fala para ela levar a garrafinha de água dela. Aí no caso assim, eles têm lá e tudo mais, mas uma coisa e outra coisa, né? Aí meus pais fazem, colocam
Tá certo. E aí, assim, mas uma coisa que eu percebi da minha mãe nesse momento e nas épocas que ela tava pior, assim, é que ela sentia muita necessidade de tomar água. E Tá vendo? isso eu achei É uma necessidade orgânica, porque provavelmente deve ter algum remédio que dá sede, que... isso antes dos remédios. Aham. Que, tipo assim, tem que tomar toda hora, sabe? Então quer dizer, ó, olha só, as possibilidades são todas válidas e pode ser ao mesmo tempo. O remédio é a questão do açúcar no sangue, que aí o organismo pede muita água, e a questão espiritual, porque o próprio espírito nosso está pedindo a água magnetizada para tratar as energias. Então são essas três. Então, e não é a pessoa que está no centro que vai frutificar a água. Tem muito centro que a pessoa pega, coloca a mão na água, como se ela estivesse frutificando a água. Então, não é ninguém encarnado que vai frutificar a água, são os benfeitores. Por isso que é bom a pessoa trazer a sua água, porque aí ela vai ser frutificada de acordo com as suas necessidades. Mas na câmara de passe, as pessoas que estão lá, elas fazem, pegam a aguinha e fazem. Não precisa. Não é ela que frutifica a água. A espiritualidade ela já vai frutificar a água, sem fazer nada. Mesmo quando ela está Tampada. não é incorporada, fala incorporada é errado falar, não é? Que esse processo de psicofonia, quando a pessoa está lá dando passe, na câmara de passe mesmo. Aham. Aí ela tá lá conversando com você e tal, e ela pega a água, ela vai fazer alguma coisa em cima. Então, assim, isso aí é mais para a fé da pessoa que está vendo. Entendeu? O próprio espírito, ele sabe que isso não tem necessidade, mas ele vai fazer isso pela fé da pessoa que está vendo. É igual a pessoa tá lá deitada numa maca, ele faz assim, a pessoa sentir que está tomando. Se a pessoa precisar de injeção espiritual, ela vai tomar. Desculpa, você me lembrou um episódio em São Paulo. Ela vai tomar a injeção, entre aspas, espiritual, mas ela não precisa fazer é mais para a pessoa sentir e ter aquela impressão que ela está tomando, entendeu? É mais por conta da fé da própria pessoa. É a mesma coisa quadro, mesma coisa imagem. Dá certo a pessoa de receber mais energia? Dá. Mas por quê? Porque aquilo ali dá mais fé para ela. Ela se sente melhor com aquilo. Mas precisa? Não, não precisa. Entendeu? Uma coisa que eu vi numa reportagem de um cientista japonês, você viu aquele que ele fez o teste com a molécula da água? Quando é feita a oração, a molécula parece um cristal. Eles tiraram naquele microscópio, sabe, ampliado. Ela parece a coisa mais linda, um cristal. Quando eles jogam energia ruim, ela fica escura. É muito interessante. Tá vendo? Então, o encarnado, ele não precisa fazer nada. O Espírito faz isso para mostrar para as pessoas, para atuar na fé delas. Depende da pessoa que está lá também, né? Tipo assim, o Espírito está atendendo alguém, aí ele vai fazer isso para que aquela pessoa tenha essa necessidade de te ver. É. Não é sempre, às vezes assim, nem é para mim mesmo tomar na câmara de passe, a gente fica olhando, né? Aí eles fazem, às vezes alguém pega a garrafinha de água, aí vai lá e toma 2 vezes por dia. Então, duas coisas. Ou o Espírito está fazendo porque para atuar na fé daquela pessoa, ou o médium acha que isso é importante. É uma crença do médium. Crença do médium. Ele acha que isso é importante. E aí ele vai ter um espírito que coaduna com o mesmo pensamento dele. Entendeu? Então, tá tendo um trabalho, por exemplo, olha outro exemplo. A gente está no Evangelho. Só o fato de você estar prestando atenção no Evangelho, isso está lá nos domínios da mediunidade. Você já está recebendo todos os tratamentos espirituais. A água que a gente coloca lá no centro, né? Eu gosto muito de dizer, de beleza. Aí eu coloco a água lá na mesinha, não tem assim, tem a mesma validade, digamos assim, do que a que estava na câmara de passe, então. Sim, e a água que é distribuída na câmara de passe, ela vai ser fluidificada em termos gerais, para fazer bem, vamos dizer assim, vai colocar um remédio que é generalizar, assim, um remédio que vai fazer bem para todo mundo. E tem pessoas que falam, você vai lá, se não vai para a câmara de passe, não valeu o tratamento. Não. Sim, se você conseguir na câmara de passe, ótimo, você vai receber o auxílio do benfeitor ali, mas mais importante do que tomar o passe é prestar atenção na palestra, porque a palestra em si,
você se conecta com a espiritualidade, aí os desencarnados vão vir e vão fazer os tratamentos, desligar ali as tomadas mentais, ajudar no nosso reequilíbrio. Só de estar prestando atenção. É só um complemento, na verdade, ali Porque o passe é um alívio, assim, mas ele faz parte do tratamento. Assim, é bom quando a gente for no Evangelho, a gente tomar o passe, escutar o Evangelho, fazer o completo. Então, assim, a câmara de passe, no caso, assim, seria só um complemento. Mas o que é a câmara de passe que você está falando? O que é a câmara de passe? É um tratamento individual. Então, que incorpora? Aí... Então, aí, vamos dizer assim, é uma invenção para ajudar na fé das pessoas. Não precisa ter o benfeitor incorporado. A pessoa faz assim, quando acha que está, né, precisa, sei lá, um momento mais individual, vai lá, aí tem, né, as pessoas assim, já estão incorporadas, e aí... Esse tipo de tratamento, ele tem o seu valor, ele é importante para as pessoas que ainda não despertaram para a necessidade do autoaperfeiçoamento, que ela está ainda na fase do fenômeno. Ela precisa ver o fenômeno para achar que está recebendo. Entendeu? Mas eu acho que eu entendi o que você quer falar, pelo menos eu acho que eu também Pode. passei pelo centro assim. Então você passa pela entrevista com a médica orientadora, ela te diz, olha, você explica a situação, tudo e vai para um passe e tal, né? É isso? Assim, não, é porque aí tem a câmara de passe, aí assim, por ordem de chegada, porque depende de muita gente, eu fui lá, naquele momento que eu passei para vocês, né, quando eu queria muito ter filho, eu não conseguia, eu fui procurar mais uma orientação. Aí minha mãe estava com problema espiritual, eu fui procurar orientação. Aí você fica lá na reunião normal, e você ouve a explanação do evangelho, recebe o passe, né, junto com todo mundo. Cada um tem um tipo de passe, é isso? Aí assim, é geral, todo mundo tem um passe. Tem um passe geral e tem um passe individual. Aí termina, né, acabou a explanação do evangelho, aí você pode esperar para você ser atendido pela câmara de passe. Aí na câmara de passe tem um monte de cadeirinha, tem as pessoas que são incorporadas lá, e você senta e vem alguém falar com você. Aquilo ali não é uma câmara de passe. Uma sala X ou Y, Não é uma câmara de passe, é uma câmara de tratamento específico. Já não é passe mais, só passe. A gente chama lá de câmara de passe. É uma câmara de tratamento. Mas aí o que acontece? Você falou assim que você foi buscar orientação, certo? E a gente está falando aqui agora exatamente isso. Qual que é o maior orientador? Tanto do espiritismo quanto de orientação pessoal. É o próprio espiritismo. Então, se a pessoa quer buscar orientação, os espíritos vão te inspirar para você abrir a página certa, vão te inspirar para alguém te falar o livro certo que você precisa. E o livro certo vai chegar até você. Esse é o maior orientador. Agora, quando a pessoa não tem esse conhecimento, a espiritualidade vai tentar achar uma outra forma. Então, ela vai fazer ela achar, às vezes, esse tratamento. Então, para cada maturidade, existe um centro ideal para a pessoa. Não quer dizer que é um centro ruim, mas é um centro que está na sua maturidade e que tem pessoas que têm aquela maturidade que estão de acordo com aquele centro. Muitas pessoas, às vezes, já me perguntaram algum centro que eu pudesse tratar e eu indiquei esse. Porque eu percebi que era a necessidade daquela pessoa. Então, é a necessidade daquela pessoa. Então, esse tratamento e essa orientação tem por causa que aquela pessoa tem aquela necessidade. Eu já fui nesse centro, já fui para pedir orientação, também já fui. Só que é porque isso é um problema nosso, da falta de maturidade nossa, de lembrar que a orientação está nos livros, principal. Agora, o melhor tratamento, qual que é? Você ouvir o evangelho, você tomar o passe normal, aquele passe normal, padrão. Tomar o passe e beber água frutificada. Esse é o padrão. Aí você quer melhorar um pouquinho mais seu tratamento e melhorar mais, começa a dar passe. Então, esse é o melhor tratamento possível. Entendeu? Agora, quando a pessoa ainda não tem esse conhecimento, como que ela vai chegar nisso? Aí ela precisa desse tratamento, uma conversa específica, a pessoa vai falar as mesmas coisas para ela, entendeu? Ela precisa chegar nesse conhecimento de alguma forma. Então, às vezes, ela precisa passar por casas
que oferecem esse tipo de tratamento, com maca. Aí, em algum momento, a pessoa vai perceber que a maca que utiliza é para a pessoa, porque aquela pessoa ainda está muito materializada, então, quanto mais comparar com o tratamento médico, quanto mais aproximado do tratamento médico, ela vai se sentir melhor. Mas é por causa da própria pessoa, da condição dela. Entendeu? A gente pode comparar isso com, não sei, né, com meio que a materialização que explique, que fala ali, às vezes, no momento da desobsessão. Por exemplo, assim, às vezes, para o espírito ele entender, a mesma coisa assim, que ele vai tomar uma injeção, que ele vai ser encaminhado para tal lugar. Esse subterfúgio da desobsessão é quando o espírito ele é muito arredio, ele não quer entender, aí você precisa respeitar o tempo, aí você precisa induzir a formação, isso aí acontece realmente, mas aí você induz a formação desse acontecido. Você materializa isso pela sua indução mental. Aí você induz isso para fazer ele dormir ou para ele poder ser levado, porque o tempo acabou, né? É quando não tem mais recurso para ajudar aquele. Lembra que a gente falou? Porque os casos não se resolvem normalmente uma vez só, então precisa ter esse recurso. Então, voltando lá na água, o que é bom a gente fazer? É a gente levar a água específica para nós, porque aí vai fazer o tratamento específico para nós. Quando a gente toma água aqui assim, o tratamento ele é um tratamento mais geral, coloca um remédio que vai ser bom para todo mundo, entendeu? Mas a água ele é o principal receptor. Enquanto a gente está estudando, enquanto a gente está orando, os benfeitores eles estão ali, indo ali e magnetizando a água. Então não precisa a gente fazer nada, só o fato de a gente estar orando e estar estudando, isso já acontece naturalmente. E a purificação da água em casa? Normal também. Você deixa lá, faz o culto do evangelho, abre o coração, conversa sobre o tema, abre o coração também do que queira falar, que aí os espíritos vão inspirar. E enquanto está acontecendo, a água está sendo fluidificada. E aí o remédio que cada um... Aí se quiser separar a água, essa que é sua, já ajuda também, porque eles vão saber direcionar o tratamento de cada um. Então, realmente ajuda muito. Então, por isso que estudar mediunidade exige tempo e é tão demorado, porque tem muita coisa para estudar, né? Tem que estudar muitos itens, é um processo mesmo, um processo demorado. Depende de um certo tempo de maturidade para você entender. Você vai recapitulando. Repetindo. Vai falando de uma forma diferente, mas o mesmo contexto, né, as leituras. Então tem um certo tempo de maturidade também. Né? E é verdade. Você lê, por exemplo, o Evangelho. Você lê uma vez, está fazendo. Em determinado momento, você lê o mesmo capítulo e você já tem uma outra visão até mais ampliada né? E colocar isso no dia a dia nosso, né? Colocar o Evangelho, comentar no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, o que pode ser feito ali com o Evangelho, assim, no dia a dia. Eu acho que essa é a nossa missão. Quer orientação, faz uma oração, pede ajuda, abre um livro, entendeu? A gente comentou lá, ler os 5 romances do Emmanuel, que ali é um tratamento prolongado, fazer essa leitura, é muito importante. Então são coisas, são detalhes que fazem toda a diferença. E quanto mais a gente aprofunda nos estudos, mais a gente percebe que o que se mostra de forma mais assim visível não é realmente... Porque quando a gente quer profundidade, a gente tem que buscar, não é fácil a gente achar, a gente não vai achar em qualquer lugar, é difícil a gente achar. Quando a gente está se esforçando no estudo, a gente percebe que a gente recebe uma intuição, a gente percebe algumas coisas que a gente precisa melhorar na gente, a gente fica melhor essa percepção. Então, assim como a gente vai melhorando, o centro vai melhorando, o
conjunto vai melhorando. Então, é tudo um processo. Vamos ter que esperar, porque às 7, deixa eu ver. Não, vamos terminar, porque senão a gente não vai... Tia Raquel, lê para nós, por favor. Que se deve pensar dos que, vendo perigo qualquer no espiritismo, julgam que o meio de preveni-lo seria proibir as comunicações espíritas? Se podem proibir a certas pessoas que se comuniquem com os espíritos, não podem impedir que manifestações espontâneas sejam feitas a essas mesmas pessoas, porquanto não podem suprimir os espíritos, nem lhes impedir que exerçam sua influência oculta. Esses tais se assemelham às crianças, que tapam os olhos e ficam crentes de que ninguém as vê. Fora loucura querer suprimir uma coisa que... Não, fora loucura querer suprimir uma coisa que oferece grandes vantagens, só porque imprudentes podem abusar dela. O meio de se lhe prevenirem os inconvenientes consiste, ao contrário, em torná-la conhecida a fundo. Isso. Então, na época de Moisés, ele realmente proibiu as pessoas de se comunicarem, as comunicações continuaram acontecendo, é isso que ele está falando. Você proibir que se comunique, vamos proibir aqui mediunidade, né? Tem um grupo aqui, vamos proibir, não pode. Não quer dizer que vai deixar de ter comunicação com os espíritos. Os espíritos vão continuar comunicando do mesmo jeito. Porque a mediunidade existe desde que a gente pensa, mediunidade existe. Né? Não é uma coisa espírita que a gente já estudou, né? Não é uma coisa exclusiva espírita, é uma coisa natural do nosso ser. Então, os espíritos vão continuar influenciando, vão continuar comunicando do mesmo jeito. Aí fala que essas pessoas que proíbem é igual criança que tapa os olhos e ficam crentes que ninguém está vendo, né? Então, é loucura suprimir uma coisa que oferece grandes vantagens só porque imprudentes podem abusar dela. Então, não é porque algumas pessoas estão abusando que se deve proibir. Até porque, quando se sabe utilizar, tem grandes vantagens, né? Então, lá, o meio, é isso que a gente está falando desde o começo, ó. O meio de se prevenirem os inconvenientes consiste em torná-la conhecida a fundo. Olha o estudo aí, ó. Olha por que o estudo da mediunidade é tão importante. Agora, teve um caso que foi necessário, que foi o caso com Moisés. Ele teve que proibir, porque só estavam utilizando para ganhar dinheiro, para prejudicar as pessoas. Então, por isso que tem algumas pessoas que têm essa forma de crer que se comunicar com o espírito é do demônio. É coisa errada, que é só coisa ruim, né? Mas por quê? Porque vem lá do subconsciente dela, vem lá desse período que Moisés teve que proibir assim, continua acontecendo, mas proibiu perante, vamos dizer assim, tinha lá o Velho Testamento, né? Tinha lá as regras, né? A Inquisição, mas a Inquisição já era perseguição mesmo, né? Contra cristãos, né? Já foi outra coisa. Eu estou falando de proibir por conta que as pessoas estão fazendo mau uso. Já é outra coisa. Tem centro, por exemplo, que não faz porque as pessoas estão abusando. E não é assim. Se você estudar a mediunidade, é bom ter, né? Eu acho que, por exemplo, a mediunidade, não sei se eu estou errado, dizem, não, porque você não sabe que espírito é. Eu acho que depende muito da moral do médium. Sim, o médium ele é mais elevado moralmente, ele vai receber... Ele tem que receber e ele vai filtrar, ele vai falar, opa. E ele só vai saber discernir com o tempo de experiência, fazendo, né, praticando. Então, assim, muitos centros fazem isso também, né? Proíbem a questão mediúnica porque está oferecendo abuso, porque não está sendo bem utilizado. É melhor fazer as pessoas estudarem e permitir que aconteça, porque tem vantagens, né? Agora, a época de Moisés, retomando, a época de Moisés, ele só proibiu porque ele tinha lá as regras, né, do judaísmo,
E as pessoas estavam só abusando e só utilizando a mediunidade para fins, né, por interesse, para ganhar dinheiro. Então, aí o que ele teve que fazer? Teve que proibir, dentro do judaísmo, dentro das práticas, das leis que existiam, a utilização da mediunidade. Então, foi importante por causa do contexto que aconteceu. E aí algumas pessoas mantêm essa impressão do passado até hoje, que é errado, que é proibido. Porque está pregado justamente ao Velho Testamento, que é justamente o que Moisés e os profetas fizeram para barrar. Não foi nem Moisés, porque Moisés ele focou muito nos 10 mandamentos, e claro que o povo era muito duro, ele tinha que agir de acordo com a necessidade daquele povo, que era muito duro. Mas traduções errôneas também, né? Porque Também, mas os profetas eles acabaram desviando um pouco de Moisés, ou por interesse pessoal, ou por conta das pessoas que não tinham, eles acabavam mudando os ensinamentos por conta que eles viam que as pessoas não tinham condição de entender. Aconteceu. E tem também problema de tradução, tudo isso ajuda. E aí muitas pessoas ficam ligadas ao Velho Testamento, a essas situações. Elas não desconectaram disso ainda. Tem pessoas que estão no Velho Testamento, tem pessoas que estão ainda atrelados à forma de atuação da igreja, tem pessoas que estão atreladas ainda só aos dogmas, tem gente que está atrelado só em Kardec, está parado só em Kardec. Então, o que é o ideal? Por que a gente fala assim? O que é estudar o Espiritismo? É estudar Jesus, Kardec e Chico. Por quê? Porque os três, eles se complementam. Porque o que Jesus fez? Ele pegou a parte que Moisés tinha proibido e ele incentivou isso. Não incentivou? Ele não curou os necessitados, ele não expulsou os demônios, que eles falam, né? Quer dizer, não fez desobsessão, não deu passe. Então, quer dizer, Jesus retomou essa questão de comunicação, de atuação, de comunicação com os espíritos que havia sido perdida. Então, com Jesus, ele retoma tudo que era necessário. Por isso que o Espiritismo fala assim, quem que é o representante, quem que é o modelo? Jesus. Jesus explicou tudo. O Espiritismo só está explicando. Foi o próprio Jesus que mandou um Consolador prometido por ele, que é João Batista, para explicar o que ele estava falando. E aí o João Batista aí veio o João Batista, que é o Espírito da Verdade, né, coordenou espiritualmente o Espiritismo, e aí veio o outro discípulo dele, João Evangelista, como Kardec e Chico, para materializar os ensinamentos, as explicações do seu primo, né, do João Batista, do Consolador. Mas no final é o quê? É a explicação dos ensinamentos de Jesus. Mas ele não veio antes de Jesus, João Batista? Não? Sim, ele foi o precursor e depois ele veio como Consolador prometido. Que Jesus falou, eu enviarei o Consolador para restaurar. Veio em espírito, né? O Consolador é o Espírito da Verdade que preside a obra. Então, quando ele fala que eu enviarei o Consolador, é o Espírito da Verdade. Tanto que ele fala isso. Eu enviarei um outro Consolador, o Espírito da Verdade. Ele ainda fala isso. O Espírito da Verdade, que restabelecerá os meus ensinamentos e ensinará as coisas. Que é o Espiritismo. O Espírito da Verdade trouxe o Espiritismo. Mas em espírito? Ele preside o Espiritismo. Sim, ele trouxe em espírito. Aí quem que captou? O Kardec. Porque aí teve médiuns que recebiam, tinha que ter alguém para organizar. Sempre quem recebia o Consolador foi Kardec. Chico Xavier. Essa está certa. Realmente, muitas vezes a gente pensa que o Consolador é o Espiritismo. Da mesma forma que a gente pensa que Jesus é Deus, da mesma forma que a gente acha que o Espírito da Verdade é Jesus, porque representa tão bem que a gente acha que é a própria pessoa. Jesus representa tão bem
Deus, que as pessoas acham que é Deus. Aí depois vem o Espírito da Verdade, representa tão bem Jesus que as pessoas acham que o Espírito da Verdade é Jesus. Depois vem o Chico, representa tão bem o Espírito da Verdade que acha que o Chico é o Espírito da Verdade. Então, a gente confunde porque essas pessoas representam perfeitamente o pensamento do outro. É muito grande. Na igreja, o Espírito Santo é o Espírito da Verdade? O Espírito Santo, aí explica no Consolador Prometido, Emmanuel, no livro Consolador, Emmanuel explica, o Espírito Santo é a falange dos Espíritos, que... Isso. Não necessariamente puros, tem espírito superior no meio, né? É a falange dos Espíritos que representam Jesus. E nessa falange, que chama de Espírito Santo, quem que é o que preside? Quem que é o representante dessa falange? É o Espírito da Verdade. Em outras religiões, fala que quando você está mediunizado, você está recebendo o Espírito Santo. É isso, acho que aí você está confundindo. Quando fala assim, ele recebeu o Espírito Santo, ele está mediunizado. Na realidade, a mediunidade é humana. É um nome diferente, entendeu? Só que cada religião diz Fazer a catequese, a gente fala, né? Que são três, É a tríade, né? é a verdade. Então, o Emmanuel explica isso no livro Consolador. Jesus e a falange de Jesus. Pai, Filho, Jesus, Espírito Santo, falange, exatamente. E o verbo é Jesus. Todas essas perguntas estão todas no... Depois vocês leem também. Final do livro Consolador, o Chico pergunta, aí é o Chico e o grupo dele perguntando para o Emmanuel. E o Chico pergunta isso. O que significa Pai, Filho e Espírito Santo? Aí ele responde. O que significa... O que é o Espírito Santo? Ele fala, é a falange dos Espíritos redimidos, que representam Jesus. Então tem todas essas respostas. Tem resposta para tudo. Tudo. Se a gente não encontrou, é porque a gente não procurou direito. Tarefa de casa. Nossa, e é tanto livro, né? Toda vez assim eu fico pensando, nossa, tem muita coisa para ler, para aprender. Vai de um por um. Senão, porque se você pensar em todos, você não faz. João Batista, ele veio para espiritualizar ali o médico João Evangelista, é isso? Na Paula quer saber, Não, rapidinho, né? Porque veio para espiritualizar, com João Evangelista, sempre os dois juntos. João Batista, Sempre os dois juntos. Sócrates, João Batista, Platão, João Evangelista. Por que vocês acham que na introdução do Evangelho fala de Sócrates e Platão? Fala à toa? Fala do nada? Por acaso? Porque os dois são os principais representantes de Jesus na Terra. E os dois sempre vêm representando Jesus. Sócrates e Platão, Moisés e o... Quem que veio depois de Moisés? Davi? Não, foi Davi, agora eu não lembro. Mas sempre são os dois juntos. O Moisés é o Espírito da Verdade. O Moisés, ele é representado pela espada, e a espada representa a verdade. Então, assim, sempre os dois juntos, Sócrates, Platão, Espírito da Verdade, Kardec, Elias, João Batista, aí o João Evangelista. A reencarnação de Elias. Esse quem falou foi o próprio Jesus, que falou que o João Batista é a reencarnação de Elias. Então, os dois sempre vêm juntos. Aí, e você vê que a missão é sempre igual, Sócrates, Moisés, João Batista, Elias. Você pode perceber que ele sempre falava de forma oral e sempre de forma contundente, trazendo aqueles ensinamentos maravilhosos, né? E o João Evangelista, o Platão, sempre vem como discípulo dele e sempre escrevendo. O Platão escreveu as palavras de Sócrates,
o João Evangelista escreveu as palavras de João Batista de Jesus, Kardec escreveu. Hã? Não, veio o Kardec, o anjo guardião dele, não é o Espírito da Verdade? Ele não estava desencarnado? O Chico veio com o Espírito da Verdade desencarnado também. E aí vem a última questão, que aí você tem que estudar lá no Revista Espírita, que fala assim, os Messias do Espiritismo. Que a gente sabe que João Batista é o precursor, e que ele sempre fala assim, que eu tenho que me rebaixar para que Cristo se eleve. Então ele sempre foi anônimo, ele nunca falou o nome dele, porque ele sempre tem essa humildade de colocar Jesus à frente. Né? Preciso me rebaixar para que Jesus se eleve. Essa é a característica do precursor. E aí, no final, ele vai ser o precursor de novo. Ele vai reencarnar lá falando essa mensagem. Por quê? Porque Jesus, ele não vem separar o joio do trigo em espírito. Ele não está fazendo separação. No final dessa separação, antes de Jesus terminar, o João Batista, o Espírito da Verdade, reencarna. Porque ele fala nessa mensagem dos Messias. Qual que vai ser a missão dele? Ele vai fazer todas as religiões se darem as mãos antes dessa finalização da separação do joio do trigo. Então, é a última missão dele, como precursor de Jesus. Então, antes de Jesus realmente finalizar tudo, vem o Espírito da Verdade de novo e une todo mundo, reúne todo mundo. Na Terra? Na Terra. Então, isso pode estar acontecendo ou vai acontecer ainda. Mas isso já está planejado. Ele vai ser um Messias, que vem ser o precursor de novo. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar a obra pronta do Espiritismo. Então não tem como ser o Chico ser João Batista, justamente porque a obra do Espiritismo não estava pronta ainda. O Chico completou a obra espírita. Então o que ele tem que fazer? O que o Espírito da Verdade vai fazer? Ele vai pegar a obra pronta do Espiritismo e vai usar ela para fazer todas as religiões se darem as mãos. Por isso que o Chico Interessante falava isso. assim, que no futuro haverá uma só religião, o nome será caridade. Porque assim, o Espiritismo não vai fazer todas as religiões virarem espíritas, mas vai fazer todas as religiões adquirirem os princípios espíritas. Todas vão se aproximar do Espiritismo. E aí no final vai ser a religião de Jesus, né? Os ensinamentos de Jesus, ou as leis de Deus, né? O que representa melhor hoje, explica melhor os ensinamentos de Jesus? É o Espiritismo. É o que explica melhor, porque é o que foi justamente prometido por Jesus. É direto. Se aproximou dele, por exemplo. Exatamente. Então vamos finalizar. Hoje deu 1h28, gente. Eu lembrei que ele falou, tem que me avisar antes. A Andressa me avisou 8h35, aí... Mas demorou demais, Andressa. Eu tenho algumas Não, eu vi também. Mas estava tão interessante também, eu queria e não queria, gente. É verdade. Aí eu pensava, mais um pouquinho.